Números 25 a 27. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Tome todos os cabeças do povo e enforque-os ao Senhor diante do sol, para que o ardor da ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à porta da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, tomando uma lança na mão, foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Assim a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Tsua, cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Ataquem os midianitas e firam-nos, porque eles atacaram vocês com as suas ciladas com que os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga por causa de Peor. Depois daquela praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Façam o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, segundo as suas casas paternas, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contem o povo de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esromitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, os que foram contados deles foram 43.730. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os escolhidos da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando contenderam contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 220 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ag, a família dos Aguitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Ozni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados deles, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas.
Os filhos de Pérez foram, de Esrom, a família dos Esromitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados deles, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Colaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jassubitas, de Sinrom, a família dos Sinromitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram contados deles, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalil, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados deles, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Iezer, a família dos Iezertitas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Efertitas. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, mas apenas filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Maclá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, os que foram contados deles foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E este é o filho de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados deles, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Eramitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Rufã, a família dos Rufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram contados deles foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suanitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suanitas, segundo os que foram contados deles, eram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Dos filhos de Berias, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer era Será. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram contados deles, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezertitas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram contados deles foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. A tribo que tiver muitos, você dará uma herança maior, e a que tiver poucos, uma herança menor, a cada uma se dará a sua herança segundo os que foram contados dela. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a possuíram. Segundo a sorte se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Estes são os contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coratitas.
Coate gerou a Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebebe, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram contados deles foram 23.000, todos os homens de um mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não houve nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então se apresentaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Os nomes das filhas eram Maclá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, por não ter tido um filho? Dê-nos posse de propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente você lhes dará posse de herança entre os irmãos de seu pai e fará passar a elas a herança de seu pai. Diga aos filhos de Israel: se um homem morrer e não tiver filho, farão passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, darão a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, darão a sua herança aos irmãos de seu pai. Se o pai dele não tiver irmãos, darão a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, você será reunido ao seu povo, assim como o seu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, vocês foram rebeldes à minha ordem de me santificar nas águas diante dos olhos deles. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, constitua um homem sobre a congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Tome Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a mão sobre ele. Apresente-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação e dele as suas ordens à vista deles. Ponha sobre ele parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o julgamento do Urim perante o Senhor, segundo a sua ordem sairão e segundo a sua ordem entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, tomou Josué e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por meio de Moisés. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé,
para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo falou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar.